Salmo 78. Salmo 78. Vamos prestar atenção na leitura, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Salmo 78, do primeiro versículo a seguir. Diz assim: escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, propararei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim com a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse aos seus filhos, para que as soubessem a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantasse e as contassem a seus filhos, a fim de que pusesse em Deus a sua esperança e não esquecesse de suas, nem esquecesse das suas obras, as obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Amém, amados? Até aqui, em nome de Jesus. Salmo 78 vai fazer um relato, vai mostrar toda a história do povo de Israel. Amados, em 1900, nos Estados Unidos fizeram um estudo com respeito às famílias e o custo de uma família, e famílias que dá prejuízo para o país, para o estado, e famílias que trazem benefícios para o país. Então, escolheram duas famílias, uma família dos Edwards e a família dos Jacks. A primeira família, a segunda família que eu mencionei, dos Jacks, ele somava 1.200 membros. Desses 1.200 membros, só 20 tiveram trabalhos fixos. E essa família custou para os cofres públicos $1.250 bilhão de ajuda social, porque muitos deles deram prejuízo para o Estado, estando preso e tantos mais. Com 1.200 membros, foi o cálculo que eles fizeram. A segunda família é a família dos Edwards. Olha bem, amados, tiveram 3 reitores da universidade, 65 professores universitários, 100 advogados, 3 juízes, 65 médicos, 3 senadores, 4 prefeitos, 3 governadores, 1 vice-presidente e 100 missionários. Não teve nenhum custo, só benefício para todo o país. Então nós vemos que hoje tem muitas famílias, amados, que somando toda a família, ela traz prejuízo para a cidade, para o estado, para o país. E tem famílias que traz lucros para o estado e para o país. Família que ajuda toda a sociedade. E quando nós lemos esse texto do Salmo 78, eles começam a relembrar os feitos de Deus e mostrando que nós devemos anunciar para as gerações futuras a palavra de Deus. Você sabia que nós temos uma responsabilidade para a geração futura? Nós anunciamos e temos responsabilidade para futuras gerações. O melhor, em Provérbios 22:6, alguém sabe me dizer o que diz em Provérbios 22:6? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer
jamais vai esquecer dele. Esse ensinar, amado, é andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, é constantemente e em todas as áreas. Não é só bíblico, mas é em todas as áreas. Mostrar ao filho que tem que ser patriota, tem que ser uma pessoa que cuida dos patrimônios públicos, mostrar para a pessoa a boa educação, o caráter, mostrar para as pessoas como que se comporta dentro de um culto, mostrar para as pessoas que, para eles não serem religiosos, mas ter experiências novas com o Senhor, porque nós vivemos gerações e gerações que as pessoas não têm uma experiência com Deus. No passado nós ouvíamos e buscávamos, e nós víamos outras pessoas tendo experiência, buscando os dons espirituais. Hoje as pessoas, eles não têm uma experiência, não são batizados com o Espírito Santo, não têm experiências com o Senhor. Por quê? Porque não buscam e não vê aquela geração anterior passar algo de bom para as pessoas. Há um perigo muito grande nesses dias que nós estamos vivendo, amados. E meditando nesse texto e vendo os patriarcas e olhando como eles ensinaram e deixaram para nós, eu peguei o personagem Abraão e quero intitular essa palavra sobre o legado de Abraão. O que é um legado? Legado é aquilo que eu deixo, não é herança. Não é uma herança. Herança é bens materiais que você pode gastar e pode acabar. O legado é aquilo que eu deixo de ensinamento, de lições, de educação e de exemplos. Isso são legados que nós devemos deixar para a nossa família e para a nossa geração. Quando a pessoa pegar e lembrar de fulano e dizer: poxa, essa pessoa deixou um legado muito grande. Essa pessoa deixou algo tão maravilhoso que jamais vamos esquecer. Ele marcou, ele escreveu a sua história e ele deixou um legado. Você pode olhar para o seu pai, para a sua mãe, para os avós, para pessoas que marcaram uma sociedade, pessoas que hoje até mesmo receberam, ruas receberam o nome dessas pessoas que deixaram legados. Legados por quê? Porque foram ótimas pessoas. E eu penso muito bem, digamos assim, quando eu já não existir mais, como vão me lembrar da minha pessoa? Que legado eu vou deixar para a minha família? Que legado eu vou deixar para os meus discípulos? Que legado que eu vou deixar para as ovelhas a qual eu pastoreio? Qual é o legado? E o Abraão, amados, é muito importante isso. E você parou para pensar, por que Deus escolheu Abraão? Nós vamos manusear um pouco a Bíblia. Abra a sua Bíblia junto comigo, vai responder essa pergunta. Por que Deus escolheu Abraão? Gênesis 18, verso 19. Por que Deus escolheu Abraão? Essa foi a minha pergunta e quem sabe a tua pergunta, e a resposta Deus está dando dentro da sua palavra. Gênesis 18, verso 19. Olha o que diz: porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique a retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tenho falado. Olha que maravilha. O Senhor falando que Ele escolheu Abraão, para Abraão orientar sobre a justiça, sobre a sua palavra, e que tudo isso faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tenho falado. Nós somos chamados através de Abraão. Abraão é o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão através da fé. E ele também trouxe a bênção e também trouxe esse ensinamento, tanto na teoria como na prática para nós. Então por que Deus escolheu Abraão? Escolheu Abraão a fim de que ele ordene, ele dê ordem, seus filhos, sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor. Você guarde o caminho do Senhor, você não saia desse caminho. Ordem assim, amado. Não é, olha,
Hoje as pessoas, até mesmo os estudos, a psicologia, você não deve forçar os seus filhos. Mas observe aqui que Deus manda Abraão dar uma ordem aos seus filhos. Vocês, olha, um dia eu não vou existir mais aqui, não vou estar nessa terra, sigam o meu exemplo. Eu ordeno vocês que andem no caminho do Senhor. Eu ordeno vocês que obedeçam à justiça. Agora, se eles não fizerem, é problema deles, mas a ordem foi dada. Lembra quando Davi chama o seu filho Salomão? E o que ele diz para Salomão? Seja homem, meu filho. Ele não estava só falando na questão de ser macho, não, mas estava falando de uma questão de cumprir. Seja homem para cumprir o que você tem prometido diante de Deus. Seja homem para respeitar, seja homem para honrar, seja homem para administrar, seja homem para isso. É exatamente isso que Deus estava dizendo, amado. A palavra ensinar é ser exemplo para a sua geração. Você não só ensina com palavras. Você não pode ser aqui, ó, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não. Eu ensino com exemplo. Eu ensino mais com exemplo do que com palavras. Então, para ensinar é ser exemplo para essa geração. Você sabia, escuta isso, você sabia que um menino de 7 anos, um islâmico, ele sabe mais versos do Alcorão do que um crente que nasceu dentro de uma família crente, um crente adulto, de um versículo da Bíblia? Um menino de 7 anos, ele conhece mais versículos do Alcorão do que um crente que nasceu dentro da igreja, nasceu no lar cristão, dos versículos da Bíblia. Eles são obrigados a aprenderem. Um menino com 7 anos. Amados, as escolas dominical do passado, muitas das vezes, quando não existia nem as revistas de escola dominical, as crianças, muitas vezes, os adultos eram obrigados, cada um, trazer o seu versículo de cor. Hoje, amado, muitas pessoas, ele nem sabe se está escrito na Bíblia. Eu acho que está escrito na Bíblia. Se não está, coloque que é bom. As pessoas dizem isso. As pessoas, amado, se eles fossem sinceros, muitos deles não pegam a Bíblia durante a semana todinha, ele não pega a Bíblia. E hoje com uma facilidade maior ainda, que você pode carregar a Bíblia onde quiser, né? Celular no bolso, você tem ali, ó, você lê. Não importa se não é papel, mas está ali a Bíblia. As pessoas hoje não buscam esse conhecimento. Outra coisa, você já viu na Bíblia Jesus incentivar as pessoas a lerem a Bíblia? Vocês já viram Jesus incentivar as pessoas a ler a Bíblia? Não, mas Jesus fala o quê? Examinai as Escrituras. O que é examinar a Escritura? É estudar. É estudar. É pegar a palavra ali e colocar dentro do seu coração. Para entender tem que estar no seu coração. Não adianta, amado, muitas das vezes eu conhecer, mas não colocar no coração, não entender nada. Matemática só você se entende se você entender a fórmula. Se você não souber a fórmula, você vai detestar matemática. Sabe por que você vai mal em matemática? Porque você não entende a fórmula. A fórmula não entrou na tua cabeça. Enquanto você não saber que 2 mais 2 é 4, você não vai conseguir saber a fórmula. Muitas pessoas, eles falam assim, não é mais fácil achar o resultado do que fazer a fórmula. A fórmula não é mais difícil, mas você tem que aprender a fórmula. Resultado só não basta. Como é que você chegou àquele resultado? Tem que ter a fórmula. Então precisa examinar as Escrituras. Somos uma ponte que liga uma geração a outra. Nós temos deixado para a próxima geração, amado. O que aconteceu? De uma geração foi deixando uma quantidade, da outra geração foi deixando a outra quantidade, e assim hoje um acúmulo, amado. E hoje nós vemos assim que a responsabilidade de uma geração é grande demais. Eles não conseguiram passar para a geração futuras. Hoje, amado, está difícil de você
levar a família crente, levar os seus filhos aos pés de Cristo, levar as pessoas a ter vontade de ir para a igreja. O erro está onde? O erro está em nós. O erro está na maneira que nós expressamos Cristo e vivemos com Cristo. Os nossos filhos têm que olhar em nós e têm que ter desejo de ir para a igreja. Eles precisam amar a casa do Senhor. Nós precisamos entender por que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E as casas do Senhor não era tão confortável como era hoje. O que é alegria, o que atraía essas pessoas? Nós não somos salvos somente para ir para o céu, amado. Existe um propósito para nós estarmos aqui, sim ou não? Se fosse só para nós ser salvo, aceitou Jesus, está salvo, bora. Já levava. Seria legal, não seria? Agora, por quê? Para pensar junto comigo, por que Deus nos deixou aqui? Todos, desde o menor, pessoas que já aceitaram Jesus, batizados, por que Jesus nos deixou aqui ainda? E ainda correndo o risco de perder a salvação. Ele nos deixou aqui para nós anunciarmos e levarmos outras pessoas aos pés de Cristo. O segredo do sucesso de Abraão foi o quê? A obediência. A obediência a Deus. O resto ele fez. Vocês já me ouviram eu falar várias vezes essa palavra. Eu cuido das coisas de Deus e das minhas. Você já experimentou isso? Amados, eu tenho lutas igual a vocês, tenho dores igual a vocês, sou um ser humano normal, se beliscar sai sangue, mas vocês que me conhecem nesse tempo que está aqui, quase 10 anos convivendo com vocês olhando para o seu pastor, você olha para o seu pastor e vê uma pessoa próspera, uma pessoa amigo de Deus? Eu cuido das coisas de Deus, das minhas Ele cuida. Não tem me faltado nada. Tudo que eu peço, Deus me dá. Deus faz. E isso não é só para mim, eu não sou filho predileto de Deus. Ele não tem filho predileto, Ele tem filhos e filhas, Ele quer que todos sejam dessa forma. Mas nós, muitas das vezes não confiamos no cuidado de Deus e começamos a querer dar mãozinha, começamos a passar na frente de Deus, querer fazer as coisas, atropelar as coisas e se damos mal. Você crê que Deus pode cuidar da tua vida melhor que você? Então deixa Ele cuidar. Ah, mas eu sou muito ansioso. Acaba com a ansiedade. Porque a tua ansiedade, antes que a tua ansiedade acabe com você. Então veja bem, amados. O segredo do sucesso de Abraão foi a obediência a Deus. E o resto Deus fez. Agora, me veio uma outra pergunta. Por que Deus disse assim? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por que Ele não disse eu sou o Deus de Ló? Sendo que Ló viveu junto com Abraão como sobrinho dele muito mais tempo do que Isaac, bem antes de Isaac. Por que Deus não disse eu sou o Deus de Ló? E dentro disso, amados, eu quero que você junto comigo acompanhe a vida desses 3 homens: Isaac, Jacó e Ló. Acompanhe comigo, para vocês verem. E de repente você vai se identificar como um desses crentes. Aqui nós temos 3 crentes, 3 tipos de crentes. Não é o tema da mensagem. O tema da mensagem é o legado de Abraão. Mas podemos colocar aqui os 3 tipos de crente. Olha bem, o primeiro deles aqui, Isaac. Olha o significado do nome dele: aquele que confia na promessa. Aquele que confia na promessa. O Isaac é o nome dele.
Isaac nos ensina a tomar posse de tudo que o Pai conquistou para nós. Amados, lembra daquele hino? O Adriano vai lembrar. Tudo que Jesus conquistou para nós. Na cruz? É na cruz, né? É direito nosso. É nosso. Amado, tem coisas, se é direito meu, eu não preciso brigar. Eu não preciso entrar em justiça, é meu. Você está entendendo? É um direito meu. É meu direito. Então o Isaac, ele nos ensina a tomar posse de tudo que o Pai conquistou para nós. Isaac não teve que fazer nada para ter o que tinha, foi herança do pai. Ele fez alguma coisa, ele brigou alguma coisa para ter os direitos dele? Não. Olha, os poços que Isaac herdou foram os poços que o pai havia cavado. O pessoal brigava, ele ia para o outro. Meu pai cavou, esse aqui é meu. Ele não brigou, é dele. Isaac é um exemplo daquele que recebe as bênçãos já conquistadas. Amados, vou repetir. Isaac é um exemplo daquele que recebe as bênçãos já conquistadas. Como diz o pastor Fábio, isso é forte, igreja. Igreja, entenda isso. Tudo é aquilo que já conquistou, amado. Jesus já conquistou para nós, nós só estamos ficar pronto para receber o que já foi conquistado. Eu não preciso estar correndo atrás. Vocês entendem o que Deuteronômio 28 diz? As bênçãos virão e te alcançarão. Eu não preciso correr atrás delas. Eu não preciso estar brigando. Eu não preciso ficar bicudo porque o irmão está recebendo, não. A minha hora vai chegar também. Eu tenho direito disso também. Tudo que é meu, é teu também. Eu não preciso, amados. O Isaac é isso. Em Gênesis 25, verso 5 diz, olha bem, amado. Gênesis 25, 5 diz que Abraão deu tudo que possuía para o seu filho Isaque. Tudo que possuía para o seu filho Isaque. Tudo. Amado, nós não usamos uma frase, eu sou filho do rei, eu sou filho do dono do mundo. Mas falamos e se comportamos como um mendigo, como um andarilho que não temos nada, porque vivemos correndo atrás de uma coisa que já foi conquistada. Enquanto você corre, as bênçãos correm de você. Não precisa você correr, espera. Como é que eu espero? Adorando e servindo o Senhor, louvando e glorificando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque a tua bênção já foi conquistada. Ele já liberou para você, Ele já tem liberado. Por que não chegou? Porque você vive ansioso, você vive correndo atrás. Na hora certa Ele diz, agora eu te dou. Se você começar a analisar a vida de Isaac, como eu comecei a analisar a vida de Isaac, Isaac era um sossego, amado. Isaac era um sossego. Eu acho que o Isaac e o Sérgio Moro eram meio igual. O Sérgio Moro, sossegado, veja bem, tranquilo. Acho que o Isaac era mais ou menos um Alain da vida, né? Sossegado, de boa, tranquilo. Tranquilo, ele recebeu. Isso é o que Deus fez para mim também e para nós também, amado. É o que Ele fez para nós. Esse é o Isaac. Isaac nos ensina a receber aquilo que já é nosso por herança. Qual que é a tua herança? Falando, Senhor, mas você sabe qual que é a tua herança? O Senhor diz, eu sou dono do ouro e da prata, eu sou aquele que te saro, eu sou aquele que sou a tua sombra à tua direita, eu sou aquele que não dorme num cochilo, eu estou convosco, eu pego pelas tuas mãos, diz, tu és meu, e tantas outras coisas mais. O Senhor diz para nós, olha, eu te dou para você boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, eu dou tudo isso, e você, digamos assim, eu fico tranquilo, eu cuido das coisas, o Senhor das minhas Ele cuida, eu não me preocupo,
amado, todos esse tempo aqui, pergunta para o nosso tesoureiro, no momento difícil que nós passamos, se algum dia eu perturbei a vida dele, exigindo alguma coisa do presidente, e fiz isso alguma vez? Não, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e nunca me faltou nada, e nunca vai me faltar, porque eu já tomei posse por herança. O meu patrão não é vocês, o meu patrão é Deus, e eu sei que Ele guarda e me sustenta, e a herança é minha e da minha família. Acabou. Você entende? Dalberto, muitas vezes, já conversando, ele fez essa pergunta para mim: por que, pastor, que tem outros pastores missionários que vivem uma vida difícil? Não é isso? Sempre perguntou para mim. Porque eles devem confiar no Senhor como Isaac. É um direito meu. Ele me alistou, Ele me chamou. Mesma coisa, vocês chamou para servir. Pode ficar tranquilos, vem me servir. Olha, coloque eu em primeiro lugar, deixe o resto comigo. É isso que Ele está dizendo. Não se preocupa não, eu cuido de cada detalhe. Só me sirva. Me sirva bem, 100%. O resto deixa comigo. Deus não está dizendo para você abandonar trabalho, abandonar a tua casa, abandonar a tua família, não. Ele está colocando você colocar em prioridade, servir o Senhor com excelência. Servir o Senhor está ali, oh, meu Deus do céu. Tem pessoas que servem a Deus com excelência, que aonde ele chega parece que tem 100 pessoas. Ele contamina meio mundo ali, o negócio ferve ali. Você percebeu? E tem muitas pessoas que estão tão desanimadas, se você chegar perto dele, parece que não tem ninguém. O negócio está tão murcho, que o negócio está difícil. Que tipo de Deus que ele serve? A esposa de Martim Lutero, um certo dia Lutero estava abatido, preocupado com as ameaças. E ela disse assim para ele: meu bem, o Deus que você serve é vivo ou morto? Ele disse: vivo. Então você muda a tua aparência, porque a tua aparência está de um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo. Se Deus pode dizer assim para vocês, essa crise começou em 2016, 2017, estamos findando 2018, 3 anos de crise, uma pior do que o outro, fábricas fechando, coisas fechando, e eu pergunto para vocês, faltou alguma coisa? Para aqueles que servem ao Senhor faltou alguma coisa? Para a igreja do Senhor faltou alguma coisa? Nós demos continuidade naquilo que é o projeto do Senhor, e não faltou, e está tudo certo. Isaac nos ensina a receber aquilo que já é nosso por herança. Não seja como o irmão do filho pródigo, que vivia há tanto tempo na casa do pai e não desfrutava da herança. O que o pai disse para o irmão do filho pródigo? Ele chegou e disse assim: eu estou há tanto tempo, eu te sirvo há tanto tempo, que eu estou na tua casa. Olha, ele disse que era crente há muito tempo. Muito tempo. E eu não tenho recebido uma mínima bênção sequer. Nem um cabrito. Ele diz assim. E o pai, que representa a Deus nesse momento, e esse irmão do filho pródigo representa esses crentes que não sabem esperar e desfrutar a bênção do Senhor. E aquele pai diz o quê? Meu filho, tudo. O que ele disse? Tudo que é meu é seu, meu filho. Tudo que é meu é seu. Tudo que Deus conquistou é nosso. Então tome posse da tua bênção, irmão, como herdeiro da herança que o Senhor deixou para nós e conquistou. Você tome posse daquilo que é seu por direito. Se não chegou para você ainda, é porque você não está em condição de receber. O teu comportamento ainda não condiz com aquilo que Deus está querendo dar para você. Tá. Vamos falar sobre outro personagem agora. Alguém se identificou com Isaac? O Pedro diz que se identificou com Isaac. Eu identifiquei com Isaac. Se identificou com Isaac? Ou você vai se identificar com o Jacó aqui? Olha o Jacó. A maioria dos crentes se identifica com Jacó. A maioria se identifica com Jacó. É o crente que quer tomar posse das bênçãos usando a própria capacidade. Ele corre atrás. Ele quer tomar posse da bênção com a sua própria capacidade. Deixa comigo.
eu sei, eu faço. É isso. Pá. Representa aquele que usa de engano para poder sobressair sobre os demais. Sabe aquela pessoa que passa por cima, engana um, engana outro, só para se mostrar acima das pessoas? É o Jacó, é o crente Jacó. Engana seu irmão para ganhar a primogenitura. Engana o irmão. E às vezes o irmão pensa que ele está ajudando, ele está desfrutando de algum benefício de você mesmo. Ali. Engana seu pai para ganhar a bênção. Agora escuta uma coisa. Jacó precisava fazer aquilo com o seu irmão, de esperar o momento certo dele chegar cansado e comprar a sua primogenitura? Jacó precisava disso? Jacó precisava enganar o seu pai? Jacó precisava ser um enganador? Não. Sabe por que ele não precisava? Olha bem isso aqui. Antes do nascimento de Jacó, Deus havia dito para quem? Para sua mãe. Deus, antes do nascimento, Deus havia dito que o maior serviria o menor. Deus havia dito, e a mãe já tinha passado isso para eles. Sabe, amado, aquele crente que você está dizendo, Deus já liberou a bênção para você, espera, não, ele continua lutando com as suas próprias forças, é o Jacó da vida. Ele fica lutando uma coisa que Deus já prometeu para ele. Deus havia dito antes das crianças nascer, Jacó e Esaú eram gêmeos. E quando fala o maior, não é no tamanho, na idade. E quem é o mais velho dos gêmeos? Aquele que nasce primeiro. Não havia uma luta no meio deles. Jacó já não nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Mas Deus havia dito, no momento dessas crianças foram geradas, Deus havia dito, o maior vai obedecer o menor, vai ser servo do menor. Ou seja, o mais velho vai servir o mais novo. Deus havia dito que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. E quantas vezes a mãe, o pai, havia dito para eles quando é criança, meu filho, a bênção de Deus já está sobre a tua vida, meu filho. Ele cresceu ouvindo isso, mas não sossegou. Ele queria conquistar com as suas próprias forças, para dizer, eu sei, eu consigo. Eu quero dizer para você, meu amigo irmão, meu querido irmão, que Deus, Ele já conquistou. Você não precisa se esforçar, você não precisa ganhar com as suas próprias mãos, não. Você não precisa provar nada para ninguém. Deixa Deus agir na tua vida e entregar na tua mão a bênção que você recebeu. Não precisa, mas Ele quer conquistar com a sua astúcia. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, que nesses 25 anos de pastoreio, eu não me acho capaz, se não é a graça do Senhor, de estar na frente de uma igreja. Com 25 anos pastoreando, eu dependo inteiramente do Senhor. Mas muitas pessoas, porque ele fez isso, tem esse curso, fez isso aqui, para aquela geração, não, eu sei, eu faço, não faz nada. Se não é Deus, ninguém faz nada, amado. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não preciso da minha astúcia. Deus, olha o que Deus, isso aqui que é perigoso, amado. Isso aqui é perigoso. Porque Deus havia prometido a bênção. E Deus, Ele não volta, tá? O que Ele promete, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E agora, para Ele cumprir essa bênção, olha o que Deus teve que fazer. Olha bem, Deus teve que feri-lo, desconjuntá-lo, para que ele reconheça que não é para a sua capacidade humana, e sim pela vontade soberana de Deus. Vou repetir. Não é pela capacidade humana, mas é pela vontade soberana de Deus. Deus teve que feri-lo. Deus teve que desconjuntá-lo, para ele
entender que não é pela sua capacidade, Jacó, mas é pela vontade soberana de Deus. Amado, quantas vezes que nós lutamos com as nossas próprias forças, nossas capacidades. Toma cuidado, crente Jacó, se Deus não pode te ferir e te desconjuntar, para que você venha reconhecer que é somente pela vontade soberana de Deus. Se não é ela, não vai acontecer nada. Escute, crente Jacó, Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você? Então, permaneça esperando que no momento certo Deus vai estar realizando na tua vida. Isaac esperou as coisas e as coisas aconteceram. Jacó quis dar uma mãozinha para Deus e sofreu sérias consequências. Deus não precisa de mãozinha de ninguém. Não pode, não precisa. Se identificou com o crente Ló, com o crente Jacó? A maioria de nós muitas vezes somos desse jeito, amado. Infelizmente. Porque nós já ouvimos a palavra, a promessa de Deus escrita na Bíblia para nós, amado. Sim ou não? E muitas das vezes nós ficamos aqui, ó, lutando. Confie na promessa de Deus. Agora, olha outra personagem. Quem é a outra personagem? É o Ló. Olha bem. Eu acho que você já parou para pensar um pouquinho. E todos esses tiveram influência de Abraão. Isaac foi filho de Abraão, que obedeceu. Isaac passou os ensinamentos dele para os seus filhos. Agora o Ló, ele teve um privilégio muito grande, porque Abraão já era um homem de Deus quando Ló foi morar com ele. Todos os ensinamentos ele recebeu, todos. Olha bem, Ló recebeu o ensinamento de Abraão, seu tio, antes de Isaac, pois Abraão já era um homem de Deus. Quando decidimos conhecer e obedecer o plano de Deus, então os nossos caminhos serão abençoados como foram de Abraão. Quando nós decidimos andar dentro da vontade e obedecer os caminhos do Senhor, nós vamos ser bem-sucedidos, porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Por que a bênção de Deus estava sobre Daniel e os seus amigos? Porque eles propuseram no seu coração não se contaminar. Amado, quando nós aceitamos o Senhor Jesus e colocamos, eu não quero ser mais um crente, eu não quero ser um religioso, eu não quero somente vir para a igreja, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu quero ser luz para esse mundo, eu quero ser sal para essa geração. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Amados, Ló era um homem que não conhecia Deus do seu tio Abraão. Sabe aquelas pessoas que estão te ouvindo? Legal, mas escuta para um ouvido e solta para o outro. Ele está, sabe aquelas pessoas que está conversando com você, mas ele suporta, mas o pensamento dele está longe. Nem naquilo que você está falando está prestando atenção. Está longe. O Ló viveu com Abraão boa parte da sua vida, mas não deixou ser ensinado. Amados, há uma grande diferença de você receber um ensinamento, deixar ser ensinado, receber o ensinamento e colocar em prática. A minha obrigação como pastor é ensiná-los. Agora eu não vou obrigar vocês a praticar aquilo que eu ensino. Isso é responsabilidade tua. Nós vemos muito hoje pais de jovens que muitas vezes se descabelam, gritam e dizem: Deus, aonde eu errei? Por que os meus filhos são desse jeito? Você não tem culpa nenhuma. Você ensinou, você orientou. A partir do momento que eles são responsáveis pelos atos deles, é problema deles. Mas o diabo quer jogar um fardo em cima da tua cabeça. Eles são responsáveis pelos atos deles. Você continua com a responsabilidade de orientar, de ensinar e de orar, mas não é responsável mais pelos atos deles.
O Ló viveu com Abraão boa parte da sua vida, mas não deixou ser ensinado. Tinha visões diferentes e pensava de forma diferente. Amado, como é difícil você estar junto com a pessoa diz assim: eu não penso igual, eu acho que é diferente. Aí começa. Poderão andar dois juntos se não há comum acordo? Pode uma pessoa dizer que é obreiro ao lado do seu pastor e não concordar com a visão do seu pastor? Não pode. Não anda junto. Ou ele vai se encaixar ou ele vai achar o caminho dele. O Ló recebeu todos os ensinamentos, mas tinha visões diferentes do tio dele. Em Gênesis capítulo 19, verso 14 diz: Ló vai falar com seus genros, escuta isso aqui, ó. Vai falar com seus genros que Deus iria destruir a cidade, e eles começaram a zombar dele. Por que eles zombaram de Ló? Porque Ló nunca tinha falado a respeito desse Deus. Por que agora eles vão falar de um Deus que ia destruir, eles começaram a dar risada dele? Porque ele nunca tinha falado desse Deus. Como você quer que as pessoas à tua volta ouçam falar de um Deus que você nunca falou para eles? Nunca viveu com Deus. Porque se ele falasse desse Deus para os seus genros, ele chegaria assim: sabe o Deus que eu contei para vocês, que fez isso, fez aquilo? Ele mandou seus anjos e vai destruir essa cidade. Eles acreditariam. Sabe por que muitas das vezes o crente Ló, ele fala e as pessoas não ouvem? Porque você não vive. Eles não ouvem de você palavras sobre esse Deus, mas vê você falar mal da vida dos outros, vê você falar mal da sua igreja, da sua liderança, fala mal de patrão, fala disso e mais aquilo, mas nunca do Deus verdadeiro. O dia que você abrir a boca para falar desse Deus verdadeiro, as pessoas vão zombar de você, falando: não, acho que você não conhece Deus não. Isso era Ló. Ló decide morar, olha bem, ele decidiu morar e educar suas filhas aonde? Sodoma e Gomorra. E ele conhecia a fama da cidade. Foi ali que ele escolheu para educar os seus filhos, suas filhas. Amado, em Gênesis 14, quando Ló é levado cativo, Abraão fica sabendo. Abraão reúne todos os seus homens e vai lá e liberta seu sobrinho Ló. Se fosse você no lugar de Ló, você voltava para Sodoma e Gomorra ou você ia morar junto com seu tio normalmente? E o que ele fez? Voltou a morar em Sodoma e Gomorra. Tem muitas pessoas que Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é aquele que é amor, que dá uma oportunidade, dá duas, dá três, e muitas vezes a pessoa não entende, amado. Ele está quebrando a cara. Deus vem aqui, ó, ele volta de novo, volta no mesmo lugar aonde ele errou, e não entende isso. Olha bem, os anjos falaram para ele na noite, olha bem, os anjos preferiram passar na praça do que na casa dele. Os anjos de Deus preferiram passar a noite na praça do que na casa do crente Ló. Tem muitas pessoas, amados, que se enquadram com essa pessoa aqui, ó. Ele é filho de crente ou nasceu dentro da igreja, está na igreja há muito tempo, amado, mas não pratica os ensinamentos, recebe o ensinamento, leu alguns versículos, anda com a Bíblia, mas está longe de Deus, escolhe suas escolhas erradas, educa os seus filhos de uma forma errada, em lugares errados, e não coloca em prática a palavra de Deus. Deus manda ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. E daí muitas pessoas dizem assim: mas Deus nunca falou nada para mim. Como que não falou para você? Você escuta uma mensagem, seja para o celular, seja para o computador, seja dentro da igreja, seja pelo rádio, seja lida. É Deus falando com você. Se você não obedeceu, porque você não está ouvindo a voz de Deus.
está preocupado com tantas outras coisas. O próprio Jesus mandou lembrar da mulher de Ló, em Lucas 17:32. Ela era apegada às coisas materiais. Apegada às coisas materiais. Amado, tem muita gente hoje que é apegada às coisas materiais. Tem muitas pessoas que disputam com o outro em roupa. Se fulano souber que comprou uma roupa nova, vou comprar também. Se fulano troco também. Ele não quer ficar para trás. É consumismo, materialismo constante. A mulher de Ló, Jesus mandou, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela era apegada às coisas materiais e morreu. A palavra diz que Ló demorava para sair da cidade. Demorava, amado. Amado, olha, se você recebe um aviso de Deus, saia logo, mas não termina 2 vezes, rápido, embora. E a Bíblia diz que o que ele fazia? Demorava para sair dessa. Por que ele demorava? Apegado. Para onde eu vou agora? Os anjos falam, vai para o monte. Não, eu não quero ir, vou para Zoar. E foi o que ele fez. Desobedeceu. Ló só foi salvo. Olha bem aqui, amado. Você pode perguntar na sua cabeça assim: pastor, e esses crentes Ló, tem jeito para eles? Se tiver um bom intercessor, tem jeito para ele. Porque olha o que a Bíblia diz em Gênesis 19:29. Lembrou Deus de Abraão, ouviu a oração de Abraão e livrou Ló. Quando foi destruir, Deus ouviu a oração de Abraão. Abraão era um crente preocupado, um crente que queria ajudar todas as pessoas, era um crente que queria ver todas as pessoas no céu, era um crente que se dedicava, um crente que amava. Quando ele viu o próprio sobrinho dele ali numa situação difícil, que diz o seguinte: os anjos indo para destruir aquela cidade, e sabendo que o sobrinho morava lá, a família do seu sobrinho estava lá, ele disse: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade. Não, eu não vou destruir não. Senhor, não se incomode muito comigo não, mas se tiver 40, não vou destruir. Senhor, se tiver 30, não vou destruir. E por último ele diz o seguinte: se tiver um justo, ele não destruiria. Ou seja, não tinha nenhum justo lá. Aí eu imagino o que Abraão foi chorar. Quando você lê Gênesis 19, chega na tua casa, e a hora que chegar exatamente no versículo 29, vai dizer assim: Deus lembrou de Abraão e livrou Ló. Ele ouviu a oração de Abraão e livrou Ló. E ele teve a oportunidade de mudar a sua vida, de viver uma vida diferente. Mas viveu? Os ensinamentos das suas filhas que receberam, o que de direito que as filhas poderiam fazer, já que não tinha mãe e estavam lá ela e os pais? O que elas deviam fazer? Chegar ao seguinte: pai, vamos procurar o nosso tio, vamos morar, e lá nós vamos encontrar rapazes, vamos casar e vamos ter uma família diferente. Mas elas não fizeram isso porque receberam ensinamentos errados. Eram pessoas que tinham uma mente maligna, uma mente imoral. Era uma pessoa que pensava muitas das vezes só no material, não conhecia o Deus verdadeiro. Sabe o que elas fizeram? Vamos embebedar o nosso pai, e essa noite a mais velha, ele dormiu com o pai, e a noite seguinte você dorme com o pai. As duas tiveram filhos do pai, que nasceram os moabitas e os amonitas, povo esse que o próprio Deus disse assim, que eles não eram para entrar, que eram povos amaldiçoados. Quantas pessoas, amado, que faz a coisa errada por não conhecer e não receber os ensinamentos. Como eu estava dizendo no início dessa palavra, nós temos uma responsabilidade com essa geração, temos uma responsabilidade com nossos colegas de escola, temos responsabilidade com os colegas de trabalho, temos responsabilidade com a nossa família, temos responsabilidade com essa sociedade que não conhece o Deus verdadeiro. Nós precisamos pregar a palavra verdadeira, e devemos ser um crente Isaac, que confia e espera no Senhor. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Se coloque em pé em nome de Jesus.